Pensa só, e se os muros cinzentos de uma cidade pudessem de repente contar histórias? Histórias cheias de cor, vibrantes. E se uma parede pudesse carregar a memória, as lutas e a identidade de um povo inteiro? É sobre isso que a gente vai falar. Como a arte consegue transformar o concreto em uma tela viva. Para entender isso, a gente precisa ir para São Paulo, para aquela imensa selva de pedra. Lá, um artista chamado Fábio de Oliveira, que todo mundo conhece como Crânio, começou a deixar sua marca. Ele nasceu e cresceu na Zona Norte, e sempre viu a metrópole como um lugar meio hostil, sabe? Onde você precisa lutar para sobreviver. E foi exatamente nesse cenário que ele encontrou a sua missão. A ideia por trás do trabalho do Crânio parte de uma pergunta muito forte. E se a arte pudesse contar a história de um povo bem ali, nos muros onde essas pessoas vivem? É um conceito que ele batizou de tatuagens na cidade. Para ele, é simples. O grafite funciona como uma tatuagem na pele da cidade. Pensa bem, assim como uma tatuagem que a gente faz no corpo contam a parte da nossa história, as pinturas dele nos muros contam a história de todo mundo, as lutas, a identidade de uma cultura. E o melhor, fica ali, visível para qualquer um que passar na rua. Mas por que fazer isso? Bom, nas palavras do próprio artista, a função é lutar contra o cinza. Numa cidade que muitas vezes é monocromática e que ainda por cima tem a lei Cidade Limpa, a arte de rua vem para trazer cor, humor, um pouco de alegria. É um jeito de quebrar a monotonia, de devolver a cidade para as pessoas. E para contar todas essas histórias, o Crânio não estava sozinho. Ele criou uma figura que começou a aparecer em todo o canto da cidade. Uma figura meio enigmática, um observador silencioso de pele azul. Olha ele aí. Esse é o Índio Azul. Ele surgiu de uma busca do Crânio por um estilo que fosse a cara do Brasil, sabe? E o índio, como um personagem que é a raiz do Brasil, se tornou o jeito perfeito de representar a nossa identidade no meio da paisagem urbana. E tem toda uma simbologia poderosa por trás dele. A pele azul, por exemplo, não é para ser realista, ela é surrealista. Ela representa a vida, a natureza, criando um contraste muito forte com o cinza do asfalto. Os olhos dele, sempre grandes e expressivos, parecem que estão ali, julgando as contradições da nossa vida moderna. E no fundo, o Índio Azul é um arquétipo, ele representa qualquer um de nós, qualquer cidadão tentando sobreviver na metrópole. Só que um desses índios azuis não é só um símbolo, ele é um memorial. Ele conta uma história bem específica e, olha, profundamente trágica da história recente do Brasil. Ali perto da estação de metrô Tucuruvi, na zona norte de São Paulo, que é o bairro do artista, tem este mural. Ele mostra um índio azul dormindo. Parece uma imagem tranquila, né? Mas por trás dessa paz se esconde uma memória de violência brutal. Esse mural é uma homenagem a Galdino Jesus dos Santos. Galdino era um líder do povo pataxó. Em 1997, ele viajou para Brasília para lutar pela demarcação das terras do seu povo. E o ponto central é o que aconteceu nessa viagem. No dia 19 de abril, depois de participar dos eventos do Dia do Índio, o Galdino voltou tarde e encontrou a pensão onde ele estava hospedado já fechada. Cansado, ele decidiu dormir num ponto de ônibus. Na madrugada do dia 20, 5 jovens de classe alta, filhos de gente importante de Brasília, viram ele dormindo. Eles compraram álcool, jogaram no corpo dele e atearam fogo. Galdino morreu horas depois por causa das queimaduras. O caso, claro, gerou uma revolta gigantesca no país inteiro. Na defesa, os agressores disseram que achavam que ele era um mendigo e que tudo não passou de apenas uma brincadeira. Só uma brincadeira. A justiça, no entanto, condenou eles por homicídio triplamente qualificado. É um contraste que choca, né? Entre a desculpa que eles deram e a brutalidade do que eles realmente fizeram. E é exatamente aqui que a arte entra. Como é que um muro consegue responder a uma injustiça tão grande? Como é que uma parede pode gritar por memória? O próprio Crânio diz que o mural é uma forma de protesto. Um protesto não só sobre aquele assassinato específico, mas sobre a falta de segurança e o descaso com o povo brasileiro de um modo geral. Isso mostra de um jeito genial a dupla função dessa obra. Primeiro, ela protesta. Funciona como uma denúncia que está ali permanente para todo mundo ver. E segundo, ela faz a gente lembrar. Ao colocar essa história num muro público, por onde passam milhares de pessoas todo dia, a arte garante que a memória do Galdino e a luta dos povos originários não sejam apagadas com o tempo. Tudo isso leva a gente a uma reflexão, né? Da próxima vez que a gente passar por uma arte de rua, um grafite, um mural, talvez valha a pena parar um pouquinho, olhar com mais atenção. E se perguntar, de que outras formas a arte pode ajudar a gente a lembrar do nosso passado e, com isso, a transformar o mundo em que a gente vive?